Bolsonaro passa bem. O presidente já está em casa depois de passar a noite no hospital por causa de uma queda no banheiro. Assalto. O bombeiro reage à invasão na casa dele e atira em bandido na Asa Sul. Indulto de Natal. Os detalhes do decreto presidencial que, pela primeira vez na história, inclui policiais presos por crimes não culposos. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa o Band Cidade falando sobre Jair Bolsonaro, que passou a noite internado depois de cair no banheiro lá no Palácio da Alvorada. O presidente tem 64 anos e passou por uma bateria de exames, incluindo uma tomografia, que descartou algo mais grave. E a repórter Camila Lopes tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas por volta das 7h30 da manhã e veio direto aqui para o Palácio da Alvorada. Bolsonaro caiu no banheiro do palácio na noite de ontem. Primeiro ele foi atendido pela equipe médica do Alvorada, depois encaminhado para o HFA, aonde fez uma tomografia computadorizada do crânio que não detectou qualquer alteração. Ele passou a noite em observação e, como foi tranquila, de acordo com a assessoria do Planalto, ele recebeu alta na manhã de hoje. Que bom, né? E olha, o governo federal acabou com mais de 14 mil cargos federais que já estão desocupados e não serão mais preenchidos. Outras 13 mil vagas também serão extintas ao longo dos anos, conforme os servidores forem se aposentando. O governo alega que essas mais de 27 mil vagas não condizem com a realidade da estrutura federal. Entre os cargos que serão cortados, tem o de técnico de imóveis e esquadrias, seringueiro, discotecário e até locutor. Mais de 80% das funções estão no Ministério da Saúde, entre elas a de técnico de combate e controle de endemias, que vai deixar de existir. Mas o governo garante que a medida não vai afetar o serviço. Isso porque esse trabalho é feito atualmente por estados e municípios. O decreto determina também a suspensão de concursos públicos no âmbito do Ministério da Educação. E aqui com a gente, para conversar sobre isso, Cláudio Humberto. Olá, Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Faz parte das promessas mesmo, né, do então candidato, hoje presidente Bolsonaro, de tentar enxugar a máquina pública. É um bom enxugamento, né? São 27 postos de trabalho que estão desocupados ou serão desocupados. 14 mil já estão desocupados, nunca foram preenchidos, não foram preenchidos no governo dele, no governo atual, e há outros, então, 13 mil que estão por ser desocupados à medida em que os seus ocupantes se aposentem, né? É necessário mesmo, o Brasil precisa diminuir o tamanho do Estado. Nós sustentamos um Estado excessivamente pesado, ineficiente, caro, caríssimo, e não faz mais o menor sentido, né? E essas coisas, as pessoas precisam estar preparadas para isso, porque daqui para frente vamos ver isso em todos os níveis da administração pública, sobretudo com o avanço das tecnologias que tornam obsoletas certas funções, né? Algumas funções nunca deveriam ter existido. Locutor. Imagina a gente estar pagando discotecário né, com dinheiro público, isso não faz o menor sentido, né? Mas essa é uma tendência que a gente espera imparável de redução mesmo do tamanho da máquina pública, porque afinal de contas a gente deve concentrar esforços na sociedade em colocar gente onde pessoas onde elas são necessárias, né? Na área de saúde, por exemplo, educação, os recursos humanos são absolutamente indispensáveis, né? Mas nas outras áreas da administração, não, chega, né? Chega de mamar. E olha, o Banco Central estuda criar novas regras para saques em caixas eletrônicos. A proposta é padronizar tarifas e permitir que clientes retirem dinheiro em qualquer banco, mesmo onde não tenham conta. No bairro do Adriano não tem caixa eletrônico do banco em que ele tem conta. Ele já teve que gastar com ônibus para conseguir fazer um saque. Gastava 4 e pouco de ônibus para poder sacar mais dinheiro no caixa eletrônico. Porque perto de onde você mora, não tinha caixa. Não tem. A proposta do Banco Central pode facilitar a vida dos correntistas. A ideia é criar regras que estimulem o compartilhamento de caixas eletrônicos. Assim, o cliente poderá usar qualquer máquina para fazer saques, mesmo sendo de outro banco. Hoje em dia, há redes de caixas que atendem diferentes bancos, mas na prática, os bancos menores costumam pagar taxas mais altas para ter acesso ao sistema. À medida em que estão surgindo novas instituições financeiras e estão surgindo várias instituições, as fintechs, esses caixas eletrônicos têm que atender
todas as instituições financeiras. O ideal seria isso, e que ele atendesse de forma igual a todos eles, né? O Banco Central quer padronizar as tarifas, acabando com cobranças desiguais entre os bancos e favorecendo a competitividade. A integração dos caixas eletrônicos poderá beneficiar também cidades pequenas em que apenas um banco está presente, deixando os moradores sem alternativas. A nova proposta do Banco Central ainda não está valendo. O texto da regulamentação está em fase de consulta pública até fevereiro, período em que qualquer brasileiro poderá encaminhar sugestões de mudanças pela internet. Atualmente, muitos clientes de bancos digitais, por exemplo, pagam até R$ 6,50 por saque no caixa compartilhado, o que encarece as operações. Se for aprovada, a integração não deve ser imediata, porque depende dos bancos criarem parcerias entre si e também da adaptação dos sistemas. O Brasil é o único país da América Latina em que esse sistema não é regulamentado. Mais da metade dos brasileiros prefere usar dinheiro vivo para fazer pagamentos. Para o Eduardo, que já enfrentou longas caminhadas atrás de um caixa eletrônico, a novidade é bem-vinda. Se fosse integrado, todo mundo sairia ganhando, inclusive até os bancos, porque os bancos querem que a gente faça as operações, né? Isso aí, olha, moradores do Riacho Fundo 2 reclamam da falta de segurança na hora de atravessar a pista, isso lá na altura do Balão do Periquito. Acidentes, eles dizem que são constantes e reclamam também da falta de uma passarela. Atravessar as pistas que ligam a Ponte Alta do Gama com Riacho Fundo 2 é muito arriscado para os pedestres. Na falta de uma opção segura, eles têm que se aventurar entre os carros. A Célia, que mora em um condomínio que fica em frente à pista, já passou por situações perigosas no local. Eu fiquei enroscada, né? Encurralada, porque de um lado tinha carro, do outro era a pista de alta velocidade. O Edson diz que não é difícil ver acidentes por aqui. Já aconteceu vários atropelamentos aqui, batidas são diversas, entendeu? Isso é constantemente. Em uma das pistas tem até uma faixa de pedestre, mas do outro lado não tem. Fico com medo, é difícil, às vezes eles não respeitam. Eu já estive no meio dessa faixa aí, ó, e passou um carro ali no meio da faixa, quase me pegou ali. É complicado. Eu já parei outro dia na faixa de pedestre, os 2 carros pararam. Só que veio um motoqueiro pelo meio e avançou. E você arrisca a sua vida demais aqui nessa rodovia. Diante da situação, os moradores acreditam que a instalação de uma passarela no local poderá garantir a segurança dos pedestres. Acho que uma passarela resolveria bem o problema aí, era o mais indicado, né? Complicado, né? E em nota o DR informou que existe um estudo para a implementação de novas passarelas em locais de maior necessidade e que o trecho citado aí na reportagem está sob análise, mas não há previsão de início de obras. Cláudio, parece-me uma tragédia anunciada, né? Sem dúvida. E assim, é falta de planejamento, né? Porque, afinal de contas, não é nenhuma obra tão cara que não possa vir a ser feita onde ela é necessária, né? A falta de planejamento também se verifica quando a gente vê que há passarelas onde não há necessidade. Por exemplo, há 2 passarelas que próximas uma da outra, alguma coisa em torno de 100 metros, ali nas imediações da residência oficial, na EPTG, nas imediações da residência oficial de Águas Claras, né? Tem uma delas que não é usada, a não ser por bandidos, por drogados, virou um ponto de encontro de drogados, não é usada. Uma passarela imensa de metal, né? Cara, portanto, e ela tão necessária que é, por exemplo, no Riacho Fundo 2 ou na estrutural, e no entanto está lá, né? Sem uso, instalada a 100 metros de uma outra, que esta sim mais útil, né? Perto de um local onde as pessoas jogam futebol e tal. Então, assim, é preciso só um pouco de interesse e de planejamento, né? Não preciso ver com essa lorota de que estamos estudando o plano, não tem negócio de plano, é chegar lá e mandar desmontar aquela passarela que está sobrando na IPTG e levar lá para o pessoal do Riacho Fundo 2, que tem gente correndo risco de vida. Com certeza. E olha só, deixa eu te dar uma dica. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser.
Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? Pois é só dar play. Game novo? É só baixar. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. Pois é, as definições de top foram atualizadas e com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. E você vai ver a seguir. Bombeiro reage a assalto e atira em bandido na Asa Sul. O Band Cidade faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu espero você. Agora são 12 horas e 42 minutos. No Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o excesso de sol, um problema muito comum na época de férias, principalmente para quem viaja para as paradisíacas ilhas do Nordeste. Ao meu lado aqui, o dermatologista, doutor Erasmo Tokarski. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Obrigado pelo convite. De fato, as pessoas quando estão em férias, acham que estão em férias em tudo, inclusive do protetor solar também, né, muitas vezes. É verdade, e a gente volta a salientar a importância do uso do filtro solar, porque ela, como você disse, elas esquecem e deixam para depois ou para o dia seguinte, não pode. O filtro solar ele é necessário que seja usado todos os dias desde o primeiro dia. E o risco de você não usar o filtro solar é a insolação, que é o grau máximo de uma queimadura, né, de pele, de muito sol, sem filtro, em tempo muito quente. Isso, em alguns casos, pode levar a uma desidratação muito forte ou até a morte. Então, tem risco sim. E a gente está aqui para orientar sobre o uso do filtro. Com certeza. Então, primeiramente, existe a questão estética, que é importante, mas não é tão importante como a gente está falando, porque a gente sabe que o sol envelhece muito também, né? Tem essa questão do envelhecimento da pele, né? O que acontece é o seguinte, de 8 da manhã às 10 da manhã, é o sol que bronzeia a pele. Certo, 8 às 10. Seria um sol saudável, a gente sol pode dizer saudável, assim? Tá. Teoricamente. Das 10 às 16 horas é o sol que mancha a pele, que queima a pele, que fica vermelho. Tá. E depois das 16 o sol que bronzeia novamente. Só que o sol que bronzeia é o sol que envelhece. E o sol que queima a pele é o sol que dá manchas. Então tem que se escolher. Hoje a gente já tem na cultura o seguinte, se deve usar o filtro solar, por exemplo, na face, na lateral do pescoço, no colo, isso quase que diariamente. Né? Lá na praia, usar um filtro solar, mesmo que seja com menos fator de proteção, mas que use no corpo todo. E aí o senhor estava falando dos malefícios e a gente também não pode esquecer do próprio câncer de pele, né? O câncer de pele entra naquela pele que foi danificada com o sol que envelhece, que vai alterar o DNA celular e que vai dar o câncer de pele. Todo mundo pode ter câncer de pele, Renata, todo mundo. Só que as pessoas brancas, muito brancas, elas têm mais tendência. As pessoas morenas, elas têm mais melanócito e são mais protegidas do sol. Beleza, muitíssimo obrigada pela sua participação. Feliz Natal, viu? Igualmente a todos. Obrigada. E olha, até 2021 as empresas terão que reduzir a quantidade de gordura trans nos alimentos. O limite será de 2%, mas especialistas dizem que o ideal mesmo é não consumir absolutamente nada que tenha gordura trans. Na hora de escolher o que comer, tem gente que se preocupa com a qualidade do alimento. Eu não costumo comprar produtos já prontos, né? Mas nem todos têm essa atenção. Só pego, não me preocupo. Saber o que está consumindo é essencial para uma saúde de qualidade. O consumo da gordura trans está intimamente ligado a doenças cardiovasculares. Ela é responsável por queda do HDL, que é o colesterol bom que circula no nosso corpo, e aumento do LDL, principalmente pelo aumento do LDL, que é o nosso colesterol ruim, fazendo com que essa gordura se deposite nos nossos vasos sanguíneos, causando um altíssimo risco de doença cardiovascular. Isso faz com que a gente tenha aumento do risco de infarto e AVC. Recentemente, a Anvisa deu um passo importante quando o assunto é gordura trans presente nos alimentos. Até 2021, as empresas terão que se adequar ao limite máximo de 2% da substância em produtos. E a primeira a passar por essa mudança vai ser a margarina.
Apesar dessa redução, a médica afirma que o ideal mesmo é não consumir qualquer alimento que tenha gordura trans. O consumo de gordura trans industrial, o ideal é que ele realmente seja zero. A gente deve consumir a menor quantidade possível, pois ela não é saudável para a gente no dia a dia. Isso aí, fica a dica, hein? E olha, um ladrão ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma casa, isso lá na Asa Sul. O criminoso, beneficiado pelo saidão de ontem, não imaginava que o morador era um bombeiro militar. Ele reagiu e feriu o assaltante no braço. O caso foi na 703 Sul, nesta madrugada. Agentes da Civil passaram a manhã fazendo a perícia na casa. Horas antes, um assaltante conseguiu entrar no local pelo duto de ventilação no segundo andar. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros revelou que, ao invadir a casa, o criminoso fez barulho, acordando o único morador do local que reagiu ao assalto. Ele acordou e viu que as luzes estavam acesas, ele tinha apagado tudo, estava sozinho na residência. Aí desceu, ele tem porte de arma, o armamento dele fica na parte de baixo da casa. Aí ele pegou o armamento, foi procurar o que aconteceu, que as luzes estavam acesas. Quando foi à sala, viu que existia a pessoa tentando retirar a televisão dele. Aí ele apontou a arma, pediu para que ele se rendesse. E ele, não, calma, foi para cima dele. A situação de ir para cima dele, ele deu um tiro no meliante, pegando no braço dele. Após render o suspeito, ele chamou a PM e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que o dono da casa é um bombeiro militar de 36 anos. Já o suspeito, que foi levado para o hospital de base, tem passagem por receptação. Ainda há outro detalhe em toda essa história. Segundo informações preliminares, o bandido é um dos beneficiados pelo saidão de ontem. Foi passada a informação que ontem ele tinha saído da cadeia, né? E hoje, nessa madrugada, ele já estava atuando novamente. O caso aconteceu nesta terça-feira por volta das 4 da manhã na 703 Sul. Foi registrado como furto na primeira delegacia da Asa Sul. E olha, está no Diário Oficial de hoje o indulto de Natal do presidente Bolsonaro. O decreto autoriza o perdão da pena de agentes de segurança pública condenados por crimes culposos, ou seja, crimes sem intenção no exercício da profissão. É a primeira vez que o indulto é concedido a uma categoria profissional específica. O decreto também vale para as condenações de militares das Forças Armadas por crimes não intencionais relacionados às operações de garantia da lei e da ordem. Apesar de ser um decreto, não terá efeito automático. Os advogados e defensores públicos terão que acionar a justiça para pedir a soltura de cada beneficiado. E a notícia que a gente tem hoje, uma informação aí de última hora, é que o governador Ibanez Rocha, ele demitiu o presidente Nova Cap. Quem vai conversar sobre isso é o Cláudio Humberto. Isso foi agora, foi hoje, né, Cláudio? Agora pela manhã, o governador Ibanez Rocha decidiu demitir o presidente da Terra Cap, o ex-ministro e ex-presidente da Caixa Econômica, Gilberto Ock. Eu perguntei ao governador o porquê da demissão. Ele elogiou o trabalho de Gilberto Ock, mas disse que tem muita pressa, quer impor um novo ritmo à Terra Cap, que é a grande locomotiva do desenvolvimento aqui do Distrito Federal. É o órgão que tem recursos, tem dinheiro para investimentos na cidade, né? E com isso, ele vai substituir Gilberto Ock pelo atual secretário de Obras, Isídio Santos, e o diretor de urbanização da Nova Cap, que é Luciano de Oliveira, ligado a Isídio Santos, vai assumir o cargo de secretário de Obras do governo do Distrito Federal. Tá, e, portanto, das cadeiras aqui no GDF. Você vai ver a seguir reviravolta no caso Pedrolina, um dos feminicídios que marcaram 2019. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Agora são 12 horas e 52 minutos. Reviravolta no caso da morte de Pedrolina Silva. 3 meses depois do corpo da mulher de 50 anos ter sido encontrado na beira do Lago Paranoá, um novo suspeito foi preso. Um exame de DNA comprovou que havia material biológico de Rômulo Ramos Siqueira, de 24 anos, no corpo da auxiliar de serviços gerais. A polícia chegou ao suspeito após quebra do sigilo telefônico que permitiu comprovar a presença dele no local do crime na hora do assassinato. Quando Rômulo Ramos Siqueira, de 24 anos, foi preso, a polícia fez exames que comprovaram que o material biológico colhido no corpo de Pedrolina Silva, de 50 anos, era dele. Durante depoimento, o homem contou aos policiais que a intenção inicial era roubar, mas durante a ação decidiu estuprar a auxiliar de serviços gerais antes de matá-la.
O assassinato de Pedrolina foi em setembro. Na mesma semana, um homem chegou a ser preso depois de ter confessado a autoria. Ele, inclusive, já tinha passagens por outros estupros. Mas o DNA dele não batia com os materiais colhidos na cena do crime. Agora, o novo suspeito será indiciado por roubo, estupro e feminicídio. A pena somada pode chegar a 50 anos em caso de condenação. Sobre o homem que foi preso anteriormente, a delegada do caso revelou que, ao ser questionado por que assumiu um assassinato que não cometeu, ele riu e disse por que quis. Que tristeza, né? Vamos mudar de assunto? Olha, há 18 anos, o senhor Antônio Eustáquio transforma o lugar em que ele mora, em Taguatinga, na própria casa do Papai Noel, com direito a tudo: árvores, luz, neve e muita decoração do bom velhinho. Olha só. Ele toma conta da cama, tudo bem que divide com a Mamãe Noel, mas também ocupa a sala, a mesa de jantar, a cozinha. Afinal, aqui na M-Norte o Papai Noel se sente em casa. Mas não é para menos. Desde o fim de agosto, o seu Toninho transforma a casa dele no lar do Papai Noel. Só sobra um quartinho para ele. Um trabalho que já dura 18 anos e que, apesar de toda a mão de obra, vale a pena. Afinal, são tantas histórias emocionantes que ele vivencia. O Papai Noel começou a entregar os presentes para a criança. Uma senhora de 96 anos aproximou, eu parei o esquema que a gente estava fazendo. Pois não, minha senhora. Ô moço, eu vim de Tocantins, eu queria só dar um abraço no Papai Noel. Eu falei, não, pois não, pedi um pouquinho de paciência para as crianças. Ela virou para o Papai Noel, estava do lado, ela virou: Papai Noel, eu posso te dar um abraço? Eu nunca abracei um Papai Noel. Aí eu comecei a chorar. Para conhecer esse mundo natalino, o visitante não tem que pagar nada, apenas doar um alimento, um brinquedo ou uma fralda geriátrica. Foi essa forma que o seu Toninho encontrou para realizar o sonho da mãe, que fazia aniversário no dia 24 de dezembro. O sonho da minha mãe era ter uma creche para 60 crianças, por isso que eu faço questão de todo ano trazer um orfanato com crianças carentes, com 60 crianças, para simbolizar também esse sonho dela. Apesar de ter Papai Noel de todas as formas, o seu Toninho não deixou de fora o verdadeiro motivo do Natal, o nascimento de Jesus. E é assim, com enfeites, luz, neve e música, que ele tenta recuperar o sentido dessa data que, para ele, tem perdido a força. Camila, nesse ponto é para tentar ver se a gente consegue recuperar um pouco da essência dessa data. Espero ter saúde e disposição para fazer mais alguns longos anos para frente. Muito legal, né? E a casa está aberta para visitação todos os dias até o dia 6 de janeiro, das 8 da manhã até as 11 da noite. Anota aí o endereço QNM40, Conjunto U, Casa 36, em Taguatinga, em frente ao IFB. Lembre de levar o alimento, brinquedo ou um pacote de fralda geriátrica. E olha, o espírito natalino chegou no Parque da Cidade com muita cor e solidariedade. Um grupo resolveu levar alegria para crianças carentes. Veja só. Café da manhã, oficinas de decoração, jardinagem, museu dos natais e até um parque com sons. Essas foram algumas das atrações da ação realizada pela Associação Amigos do Futuro. A ideia nasceu pela admiração de uma torre na China e se tornou realidade em 2017. O Natal Monumental nasceu de uma viagem que eu fiz à China em meados de 2012 a 2013. E lá eu me deparei com a Torre de Guangzhou, né? E eu fiquei encantado com aquilo que eu estava vendo lá e falei, poxa, a gente tem uma torre em Brasília e essa torre merece também ter uma visão tão bonita como essa que eu estava tendo ali. O dia que a gente acolhe famílias carentes, lar dos velhinhos, dentre várias outras entidades, onde oferecemos café da manhã, almoço e dentro da nossa arrecadação a gente monta a cesta básica para que eles possam voltar para casa depois de um dia super divertido, né, um dia merecido que eles merecem, né? Para poder fazer a sua ceia em casa. A Claudiane veio acompanhar os filhos e também algumas crianças da instituição Formar, que fica no Areal, em Taguatinga. Muito bacana, porque tem pessoas que não têm para onde irem, né? Então aqui
É um momento ímpar, né? Bem bacana de ser compartilhado. Já essas crianças vieram para cantar, mas também para aproveitar o dia. E enquanto esperavam, a Maria Vitória deu até uma palhinha da música favorita dela. Eu ouvi palavras de Deus com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é alguém que sempre me fez bem. A decoração está aberta para visitação. Quem quiser conferir pode ir até o Parque da Cidade até o dia 6 de janeiro. Me protegeu e me tirou de todo perigo, e quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida abençoa. Que lindo e que linda, né? E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem aí os donos da bola, todos nós aqui do Grupo Bandeirantes. Desejamos a você um Feliz Natal com muita paz, saúde e renovação. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Eu espero você. Feliz Natal. Tchau, tchau.